Bem-vindos a mais um Guerreiro CV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre a coleção Edição Definitiva X-Men, que chega na sua 8ª edição, agora fevereiro de 2024. Essa coleção é a resposta que muitos leitores que começaram a ler X-Men agora sempre fazem. Por onde eu começo a ler? Do começo. Essa coleção tem o grande mérito de publicar tudo dos X-Men em ordem cronológica. E ela também atende os fãs de longa data porque ela publica material inédito e material que só antes foi publicado em formatinho aqui no Brasil. Então vamos fazer uma rápida recapitulação sobre a trajetória dos X-Men antes de entrar na edição propriamente dita. Os X-Men começaram em 63 com Stan Lee e Jack Kirby e sempre tiveram vendas medianas ao decorrer dos anos até o título ser cancelado. Só que em 1975 houve a reformulação da equipe dos Mutantes em Giant Size X-Men, escritas por Len Wein, desenhadas por Dave Cockrum. E logo após a primeira edição, Chris Claremont assume os roteiros da revista, ficando no título de 75 até 91, 16 anos, comandando os X-Men quase que sozinho. E neste início, Dave Cockrum seguiu desenhando as histórias dos X-Men por mais ou menos 14 edições. E essa equipe era formada por Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Banshee, Pássaro Trovejante e entre outros. E Dave Cockrum seguiu desenhando essas aventuras, inclusive sendo responsável pelo design da maioria dos novos personagens. E em 1977, a revista deixaria de ser bimestral para se tornar mensal. É aí que Dave Cockrum joga a toalha, porque ele não daria conta de uma revista mensal. Então é convidado o artista John Byrne, que já havia trabalhado com Claremont em outras revistas, para assumir o lápis da revista mensal dos X-Men. Só que John Byrne não se resumia somente a desenhar, ele também colaborava com os roteiros, e essa dupla de sucesso, Chris Claremont e John Byrne, fizeram as histórias mais clássicas dos X-Men de todos os tempos, e influenciando outros autores de quadrinhos que o sucederam, além de influenciar desenhos animados e também filmes para o cinema. Sagas famosas como a saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido e muitas outras ficam no coração dos fãs como as mais influentes de todos os tempos. Só que essa parceria teve um fim. Foi de 77 até 81. Inclusive, este material da edição 8 são as primeiras histórias após a saída do Byrne. A edição 7 contou a última história feita por John Byrne. E na sequência convidaram o Dave Cockrum a retornar ao título Mustante, deduzindo que ele teria a capacidade de manter o título mensal. Porém, podemos conferir aqui na edição número 8 que não foi bem assim, porque só nessa edição ele divide arte com Brent Anderson, Michael Golden, Paul Smith, Bob McLeod, John Buscema e até Jorge Pérez. Ele ficou 20 edições desenhando os X-Men, e essa fase eu considero um interlúdio entre as duas grandes fases dos X-Men. A primeira, que é a do John Byrne, e a segunda é o final da saga da ninhada e começo da fase do Paul Smith. Só que essa edição aqui é a posterior, seria a 9. E devemos lembrar que existem duas coleções publicando o material antigo dos X-Men: a edição definitiva e Marvel Saga. E estamos perto de chegar aonde uma termina e a outra começa. A Panini anunciou a edição número 9, que pelas minhas contas seria a última edição dessa coleção de luxo, aonde o fã deveria continuar acompanhando a coleção Saga número 1. Porque aqui termina na 153, aqui começa na 168. Por que a Panini resolveu publicar a partir desse material? Não sei. E aliás, chega o momento de dizer o que compila essa edição número 8. Ela contém X-Men mensal 144 a 153, Avengers anual número 10, X-Men anual número 5, Marvel Fanfare número 1 a 4 e Bizarre Adventures número 27. Aliás, devemos lembrar que várias editoras tentaram publicar material antigo dos X-Men, nunca com essa proposta de publicar tudo em ordem cronológica. Até a editora Panini já publicou vários recortes dos personagens, inclusive as edições de luxo da fase do Byrne, e eu também não lembrava que a Panini também publicou a segunda fase do Dave Cockrum no título de maneira esparçada, numa coleçãozinha que saiu alguns anos atrás, que compilava nessas caixinhas 4 edições no mesmo formato do Saga, papel offset, um quarto de páginas desses encadernados, só que o título não teve continuidade, deixando os fãs sem ter de fato toda a coleção dos X-Men completa. E se a proposta dessa coleção é justamente lançar tudo em ordem cronológica dos X-Men, desde seu começo lá na década de 60, inclusive publicando minisséries, especiais, anuais, por que ela não estreou a sua coleção de Omnibus? Inclusive esse é o material que alimenta essa coleção. Talvez por ter sido no ano de 2021 e os Omnibus ainda não estavam tão difundidos, a Panini não quis se arriscar, mas não há de se reclamar. É um preço com certeza mais barato que os Omnibus, atende às necessidades e tem justamente tudo que contém nessas edições com o mesmo padrão de qualidade, papel couché, só que aqui são 400 páginas, enquanto a média de um Omnibus é de 800 a 1.200 páginas. Mas não fica devendo em nada, porque até os materiais extras, os textos de introdução, estão nessa coleção. Então vamos falar dessa edição propriamente dita. Eu considero ela um hiato entre as duas grandes fases do X-Men, a primeira já citada do John Byrne, e a segunda que é o final da saga da ninhada, com a estreia do Paul Smith. Esse iniciozinho do retorno do Cockrum, ele oscila muito, tanto a arte quanto o roteiro. E aqui, Chris Claremont começa a oscilar, não sabendo muito o rumo dos personagens. Aliás, X-Men é a grande novela dos super-heróis.
9 entre 10 fãs de super-heróis adoram X-Men justamente pela sua consistência no roteiro. E com a saída do Byrne, ficou evidente que, sem seu parceiro de roteiro, Claremont precisou recalcular sua rota. E nas primeiras edições ele titubeia muito para saber qual rumo dar para os personagens. Então são histórias bem mornas, talvez na sua narrativa, porém tem fatos muito interessantes que iria reverberar na cronologia dos personagens pelos próximos anos. Só para citar alguns fatos, vamos lá. Destrutor, Polaris, Homem de Gelo, Banshee, até Cristal fizeram rápidas aparições, mas não se fixaram na equipe. Apenas demonstra que Chris Claremont estava um pouco perdido e começou a fazer algumas experimentações. Também trouxe de volta as histórias da equipe personagens coadjuvantes, como a Moira McTaggart e a professora de dança Steve Hunter, com o elenco de apoio dos X-Men. Além de apresentar Illyana Rasputin, irmã do Colossus, Teresa Cat, a filha que até então Banshee não conhecia, além da estreia do vilão Caliban, e trazendo a personagem Vampira, que aqui é apresentada como uma vilã, grande rival da Carol Danvers, ex-Miss Marvel na época, que é apresentada em Avengers Anual 10, que está aqui nessa edição, que mostra que Vampira roubou os poderes da memória de Carol Danvers, que tinha voltado do limbo, e o Professor Xavier a ajuda a recuperar suas memórias, e então ela começa a participar sem poderes, apenas como uma civil, no casting de apoio dos X, junto com Steve Hunter e Moira. Eu lembrei de uma curiosidade muito bacana que eu só lembrei agora quando eu estava editando o vídeo, mas eu precisava compartilhar com vocês, que é justamente a utilização de duas heroínas que não faziam parte do universo mutante, que é a já citada Carol Danvers, Miss Marvel, ex-Vingadora, e Jessica Drill, a primeira Mulher-Aranha. Por quê? Porque Claremont escrevia as revistas solo dessas duas heroínas. E a revista Miss Marvel escreveu até o seu cancelamento em 79, aí a personagem teve um desfecho não muito feliz nas histórias dos Vingadores por outro autor, só que Claremont não ficou muito feliz com isso e resolveu resgatar a personagem, utilizando como elenco de apoio dos X-Men, até transformá-la em outra heroína. E fazendo justiça a uma personagem que ele gostava muito de escrever. Já a Mulher-Aranha ele escrevia paralelamente a revista dos X-Men no ano de 81. A revista durou até 83, porém acredito que ele utilizou a revista dos X-Men, que era um campeão de vendas, como uma vitrine para apresentar a personagem não tão conhecida dos fãs. Acredito eu que nesse período foi quando Claremont aprendeu a lapidar a sua fina arte de escrever personagens femininas, que fez muito sucesso em anos posteriores, inclusive na fase do Romita Jr., onde praticamente a equipe dos X-Men era a maioria mulher, lideradas por Tempestade. Além disso, Claremont requenta alguns conceitos apresentados na fase com Byrne. Ele traz de volta o Clube do Inferno, Emma Frost, inclusive algumas cenas são exatamente idênticas à captura dos X-Men no Clube do Inferno, e também Tempestade fica tomada pelos seus poderes, reprisando aquela sensação de tomada pelo lado negro da força, como foi com Fênix Negra. Então você percebe um pouco de falta de criatividade nesse momento dos X-Men, mas logo isso seria corrigido nas edições posteriores. E talvez a história mais importante é justamente Eu Magneto, que é de Uncanny X-Men 150, que inclusive ilustra a capa dessa edição, onde traz de volta Magneto como grande inimigo dos X-Men, e ele se torna um assassino aos olhos do mundo, afundando um submarino russo com pessoas dentro. Porém, essa história, na verdade, é um ensaio para Magneto se tornar um aliado dos X-Men, que seria mostrado em edições posteriores, inclusive na graphic novel Deusão, o Homem Mata. Mas nessa edição isso não fica muito claro. E o conceito de Magneto ser um sobrevivente do Holocausto não está presente nessa história, porém sendo desenvolvido algumas histórias depois e com mais precisão na citada graphic novel. Lembrando que tudo isso acontece no ano de 81, e aqui contém a edição de Marvel Fanfare número 1 a 4, que conta uma aventura com participação dos X-Men, Homem-Aranha e Casar na Terra Selvagem, que só foram publicadas no Brasil aqui, se eu não me engano, em formatinho. Enganos Heróis Marvel número 4 e Marvel Especial número 6 de maneira completa. E isso por si só já é um grande presente para os fãs de longa data dos X-Men, material que você só lê em formatinho. E todos nós sabemos que a editora Abril tinha o péssimo hábito de cortar página, modificar texto, remixar, para não dizer que também existem histórias inéditas no Brasil, que só foram publicadas pela primeira vez no Brasil graças à editora Panini. E por fim, Bizarre Adventures número 27, que são histórias curtas com histórias solos de alguns personagens dos X-Men, como Jean Grey, Homem de Gelo, Noturno em preto e branco no formato magazine, que era um projeto para revistas adultas, que durante muito tempo ficaram inéditas no Brasil, mas a Panini também tem o mérito de ter trazido em coleções anteriores, como Saga ou essa coleção histórica Marvel. Então chegamos ao final dizendo todo o conteúdo desse material e falando das qualidades de ter uma coleção completa nesse formato luxuoso. E como a editora Panini só anunciou a edição 9 e não falou até agora da 10, vamos especular. Eu desejaria que ela continuasse a saga da ninhada e vou além, gostaria que a editora Panini publicasse tudo do Claremont, de 75 a 91, que esse é o material mais clássico dos personagens, porque material de luxo geralmente volta ao catálogo e ficam geralmente disponíveis. Esse material nunca pode sair do catálogo, porque ele é a obra-prima do Chris Claremont, tudo de importante e relevante dos X-Men estão na fase do Chris Claremont, de 75 a 91. Depois disso, pode-se publicar em formato de recortes, formato de sagas, nem tudo dos personagens é relevante. E vale lembrar, esses personagens, pelo menos até aqui, 81, era o único título dos X-Men. Posteriormente, né, no ano seguinte,
em 82 surgiram os Mutantes, em 86 surgiu o X-Factor, em 87 surgiu o Excalibur, em 91 o X-Force, por aí vai. Então, mas é muito fácil você compilar somente o material dos X-Men. Não sei quantas revistas compilaria essa coleção do Chris Claremont, mas vale muito a pena. Os fãs de longa data merecem ter o material no formato americano, sem texto cortado, sem página adulterada, e tudo na sequência em ordem cronológica. E eu acredito que essa coleção não se destine só ao público colecionador mais velho. Também serve para os leitores que querem ter um contato com o material pela primeira vez. Mas a questão financeira sempre vai pesar. Mas desejo muito que essa coleção tenha vida longa. Pelo menos até 91, com a última edição escrita por Chris Claremont em parceria com o Jim Lee. Então, valeu, comentem, falem o que vocês acharam da coleção. E eu me despeço aqui com a camiseta dos X-Men na arte do grande Dave Cockrum. Valeu!